ela estava falando aqui sobre uma tiara que era de costume ser usado na época da Páscoa, e ela está perguntando se o Papa vai voltar a usar essa tiara. A tiara é uma coroa tríplice. São 3 coroas, uma em cima da outra, né? Vocês Também conseguem chamada- a foto fácil aí. Tiara papal. Coloquei. Põe tiara papal. O chamado trirenho, né? Os papas desde Paulo Paulo VI já não usam mais. Eu acho que não vai usar, não. Porque, veja, o contexto também é um pouco diferente. Antigamente se fazia a cerimônia de coroação papal, né? Hoje já não se faz uma cerimônia de coroação papal. Se faz a missa de inauguração do Ministério Petrino, que vai ser agora no próximo domingo, né? Então, hoje em dia, não parece algo que seria muito instrutivo para o povo. Porém, eu posso já dizer que eu acho que o Papa Leão não usaria, justamente porque no brasão ele não colocou a tiara. Ele manteve com o Francisco e com o Bento XVI a mitra no brasão. Eu queria saber o significado do traje do Papa, né? O tipo de chapéu. Tem vários tipos, aquele mais canônico, né? A mitra. É mitra? Tem algum significado? A tradição vem da onde? A mitra é dos bispos. Todos os bispos e também abades usam mitra. A mitra é um diadema, né? Quer dizer, é uma espécie de chapéu com 2 abas. A representação litúrgica diz que representa o Antigo e o Novo Testamento. No rito de ordenação se coloca o evangelho sobre a cabeça do bispo, né? E ela tem esse nome também porque a mitra significa faixa. É muito interessante que hoje não é mais bem assim, mas antigamente eram 2 abas que eram amarradas. Então havia uma faixa aqui, e essa faixa tinha 2 fitas. 2 fitas que davam caimento atrás, né? Chamadas ínfolas. Ínfolas, ínfola significa simplesmente fita. Mas é justamente por isso, porque elas amarravam, né, essas 2 partes, e até hoje tem as ínfolas, mas elas já não têm mais essa função, né? Elas ficaram tão somente como um ornato. Entendi. Você achar e as cores, o tipo de vestimenta, ela muda conforme a época do ano ou não? Sim, mas aí, no caso, as cores, elas mudam para todos os nossos paramentos litúrgicos, todos os sacerdotes e diáconos. Para quem não é da Igreja Católica, não entende, porque às vezes é roxo, né? Às vezes é vermelho. Esse é a mitra? Isso, é a mitra com as ínfolas caídas, essas 2 fitas, né? A cor é indiferente ou é sempre verde? Não. Para cada tempo litúrgico, o nosso ano litúrgico, ele é dividido em tempos. Né? Então nós temos o tempo maior, numericamente maior, que é o tempo comum dessa cor verde, que são 34 semanas no ano. Nós temos os tempos fortes de preparação para as principais solenidades, né? Então o tempo do Advento, que é sempre em dezembro, de preparação para o Natal, são 4 semanas. E a Quaresma, de preparação para a Páscoa, que são 40 dias, não é? São 5 semanas. Passada a Páscoa, nós temos o tempo pascal, assim como passado o Natal também há um tempo do Natal, que se utilizam da cor branca. Advento e Quaresma se utilizam da cor roxa e da cor rosa. Né? A cor rosa é usada no 3º domingo do Advento, o chamado Domingo Gaudete, e no 4º domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare. E tem a cor vermelha para festas do Espírito Santo e para memórias dos mártires e dos apóstolos, porque lembra o sangue, né, da cor vermelha. Tem a cor preta para os fiéis defuntos, tem a cor azul para a Virgem Maria em lugares onde é permitido, né, onde há permissão do azul. O próprio branco também para a Virgem Maria, para os santos, né, que remete à pureza. A mitra, tradicionalmente existem 3 tipos de mitra, né? A chamada mitra simples, que ela é branca, inteiramente branca, às vezes tem algum ornato, mas a chamada mitra preciosa, que ela vem com pedras, e a mitra dourada, né? Que ela é toda dourada
E que hoje em dia já tem mitra de tudo quanto é tipo, mas tradicionalmente são esses 3 tipos. A branca para as missas mais simples, Sim. a dourada para os grandes pontificais, a dourada não, a preciosa, e a dourada se usa também nos grandes pontificais para dar um descanso para a cabeça do bispo, porque é muito pesada a outra. E esse cetro ou esse É o cajado? báculo. No caso, esse daí é uma Férula. uma férula, que é uma cruz, que é a que o Papa usa. Os bispos, de modo geral, usam o báculo, que é esse cajado com a curva, que é o símbolo do pastor. Exato. É o cajado parece aquelas de madeira de pastoreiro. Exato. É isso mesmo. É isso Essa mesmo. é a intenção mesmo. Só que a diferença é que, como o bispo tem jurisdição só na sua diocese, então ela tem aquela curva significa que ele tem uma jurisdição limitada Sim. àquele lugar. Então ele só poderia usar dentro Da sua diocese. da sua diocese, da onde ele tem jurisdição. Como o Papa tem jurisdição sobre o mundo inteiro, então a mitra, a férula dele não é Não tem a curva. curvada, é sempre uma cruz, Ah, entendi. porque ele tem a jurisdição sobre todo mundo. E usa uma camisa, uma camiseta talvez por baixo? Ou não? Talvez. Não dá pra saber, né? Geralmente sim, usa É? camiseta, assim. O Papa João Paulo II, ele tinha as irmãs que cuidavam das roupas dele, né? Uma vez eu vi um testemunho, elas diziam que elas tinham que tomar muito cuidado, porque ele sempre gostava de pegar o que tivesse mais gasto, que tivesse, por uma questão de pobreza, de humildade, sim. né? Então elas às vezes tinham que passar as novas até ficar um pouquinho queimada quase, assim, senão ele não usava. Se tivesse muito limpinho, muito engomadinho. Ele tinha dó de usar. Ah, tá.